Faz um positivo aí, se estiver ouvindo. Tá, eles estão ouvindo. Mas nós continuamos sem ouvir. É que a gente não tá falando. Não estamos ouvindo ainda. Tá ouvindo, Cristiano? Estamos ouvindo, nós não estamos ouvindo. Liga o som do PC aí, cara. Ah, mas aqui tem que trocar, né? E agora? Vai. Alô? Alô? Aê! Tudo Boa. bem. Boa. Ready for launch. Agora? Janete, Lembrem de fechar o microfone de vocês aí, galera, pra não ficar dando eco, enfim, abre no momento Perdão. de falar. Não, tranquilo. Pessoal, é 9h30 aqui, né? A gente está fazendo a primeira chamada aqui da Assembleia Local da UTF-PR, né? Já está presente o campus de Ponta Grossa, o campus de Medianeira, campus Curitiba, né? Aqui na sede Centro e na sede Ecoville. E a gente está colocando na mesa aqui eu, Guilherme, né? A Áurea e o Ricardo Seara aí, né? Tá, todo mundo aprova essa mesa nesse momento aí, para a gente já fazer essa primeira chamada e aguardar até as 10 horas para dar um início na Assembleia. Valeu, galera. Obrigado.
já estava lá? Ô Gui, vai ser gravado? Cara, eu liguei a gravação aqui já porque, enfim, eu acho interessante a gente ter um registro, depois a gente coloca no YouTube da greve, lá, enfim, da galera da mobilização. E aí tá gravado, né, cara, enfim, Boa, eu concordo. considerando que a Assembleia é pública. Dia, Zé, tá ouvindo a gente? Aí dá uma faladinha e vê se tá ok. Aqui no Ecoville estamos ouvindo vocês. Vocês nos ouvem? A gente ouve sim, Cristiano. Tá tudo certinho. Bom dia, pessoal. Testando dois vizinhos. Estamos te ouvindo, Zé, bem tranquilo. Beleza, beleza. Só tem um vizinho, que eu tô sozinho ainda. A gente também tá esperando a galera chegar aí até as 10 horas.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Silmara. Bom dia. Estamos reunindo o pessoal aqui, estamos em 4 já. Quantos tem conectado? Beleza, aqui nós estamos em 3. O pessoal daqui a pouco chega. É. O pessoal de Guarapuava chegou quietinho na sala aí, não falou nada, não deu oi aí, né? Oi, Guarapuava. Bom dia, Guarapuava. Estamos aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Bom dia, Valéria. Ah, não consegui abrir a câmera, mas estamos aqui. Ah, abriu. Estamos aqui. Bom dia a todos e todas.
microfonia, Elton. Bom dia, Raquel. Bom dia, gente. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Acho que ficou melhor agora, né? Santa Helena vai ficar esse usuário Rafael Alba, porque a gente teve um probleminha aqui, então precisou logar 2 vezes. Uma para ficar aqui no notebook para a gente usar o microfone e a câmera, e outra para transmitir ali para todo mundo poder ver, tá? Olha quem já se inscreveu. Não falei, fizeram um nem se pensar. Ah, lidera. Mas eu não tenho. Não tenho poder de vontade, no caso, eu não sou. A companheira Maristela, né, da Surgs, para fazer um informe para a gente de como estão as questões do acordo de greve aí no informe nacional. Maristela, se quiser, por favor, fica à vontade. Enquanto a Maristela se prepara ali, né? Pois não.
Enquanto a Maristela se prepara, o Antônio Neres pediu a palavra aqui, né? Antes dele se manifestar, só quero informar que a gente organizou a mesa aqui, né, comigo, com a Áurea e com o Ricardo Seara, aqui nas 9h30 na primeira chamada. Por favor, Antônio. Bom dia a todos. 3 minutos, tá bom? Tá bom. Só gostaria de informar, isso não é uma assembleia, isso é uma reunião. A assembleia chama o Sinditeste, e a gente não tem nada contra a reunião, é importantíssimo a organização dos trabalhadores. A questão de criar sessão também é legal, quem chama a criação da sessão é o Sinditeste, então tem pessoas ultrapassando o poder que foi dado como delegado. A gente não é nada contra, então tem pessoas achando que o sindicato é uma brincadeira. E nós estamos aqui para dizer, a reunião é fundamental, tem todo o apoio. Nós sugerimos, no final da greve, a criação da sessão sindical aqui da UT, fomos descaracterizados naquele refeitório ali no café, e hoje alguém propõe a criação da sessão sem ter autoridade para isso. Querer criar sessão é o que mais nós queremos, mas dentro da legalidade do Estatuto do Sinditeste. O Estatuto deve ser obedecido por mim e por qualquer associado. Portanto, responde às consequências do desobedecimento do Estatuto o delegado do Sinditeste, que não tem legitimidade para chamar a Assembleia. Ele tem que chamar uma reunião de grupo. A Assembleia, quem chama é a diretoria do Sinditeste, o Estatuto do Sinditeste. Então, a Assembleia do Paraná hoje não é legítima. Não tem poder para deliberação nenhuma. Tem para discussão, elaboração de proposta para encaminhar para uma Assembleia Oficial, mas deliberativa, nenhum poder. Está bem claro, eu, como coordenador-geral do Sinditeste, primeiro coordenador, quem delibera qualquer coisa é a Assembleia Geral chamado pelo Sinditeste. Então, quem chamou essa Assembleia não tem poder nenhum no Paraná, nem no Brasil, para deliberar nada sobre o Sinditeste, sobre os andamentos da categoria dos técnicos administrativos da Universidade Tecnológica, Universidade Latino-Americana, Universidade Federal do Paraná. As pessoas têm que saber se pôr no seu lugar. Então, o Sinditeste está aqui para dialogar com vocês e dizendo que for preciso o Sinditeste. A sessão, para nós, é crucial, dentro da legitimidade. Se quiser criar a sessão, nós chamamos a Assembleia Legal, não temos nada contra criar a sessão. É fundamental. Só quem tem que chamar é o Sinditeste. Se alguém tem interesse até de ser coordenador da sessão, entrasse em contato com o Sinditeste, mandasse um ofício, nós temos interesse em criar uma sessão sindical, vamos trabalhar junto. Com certeza tem que ser criado já ao mínimo 5 meses atrás, que foi no final da greve que nós propomos a criação da sessão da UTF-PR, como fomos na Unila e propomos a criação da sessão da Unila. Estamos esperando a resposta até hoje. Então, a gente quer criar a sessão, sim. É fundamental o andamento. Você estava organizado numa greve, muito bem organizado, parabenizamos a criação, na greve a organização da UTF-PR. Só a desorganização posterior de pessoas que se acham mais poderosas do que o Estatuto do Sinditeste, nós não vamos permitir, porque senão o sindicato vira bagunça. Manda ofício para reitor, para diretor. Quem responde pelo Sinditeste? A diretoria executiva do Sinditeste. Aqui do Sinditeste, aqui do UT, Eliseu, que é diretor do Sinditeste. Se ele mandar um ofício, tem resposta e tem que ser respondido, porque ele é diretor do Sinditeste. Os delegados são delegados para discussão dentro da base, para levar a proposta para o Sinditeste e o Sinditeste encaminhar. Então, quem Antônio, encaminhou isso aí está errado, erroneamente, tomando decisões precipitadas, sem legitimidade. Ok. Antônio, deixa eu aproveitar, já que vocês estão aqui, enfim, reunião, assembleia, depois a gente define isso. Você pode ser elucidativo para a gente e apontar quais são os pontos do estatuto que a gente está errando, enfim. O corpo de delegados ali em novembro do ano passado entrou em contato com o Sinditeste, encaminhou um ofício para a secretaria, 17 ou 18 de novembro, se não me engano, do qual a gente não teve resposta. Foi encaminhado, cara. Você pode elucidar para a gente quais são os pontos do estatuto que a gente está falhando, por favor? Eu gostaria de... Qual e-mail foi mandado desse ofício, qual o ofício e qual o número desse ofício? Na secretaria, foi enviado para a secretaria do Sinditeste. Não chegou para nós. Com certeza nós estaríamos aqui, com certeza, discutindo. Nós nunca se omitimos em momento algum discussão de sessão. Se você mandou, alguém mandou, gostaria... O Eliseu está aqui dentro da UTF-PR, simplesmente entregaria uma cópia para o Eliseu ou mandava para o e-mail correto. Que eu sei, está tendo e-mail de diretor, e nem é mais diretor, recebendo e-mail
do Sinditeste, mandando para esses e-mails propositalmente para poder dizer, e mandou para o Sinditeste e não mandou. Então, o Eliseu está aqui na sessão todos os dias. Tivesse encaminhar o ofício, podia encaminhar para o Sinditeste no e-mail, entregar uma cópia para o Eliseu, com certeza nós íamos saber disso aí. Ia tomar providência, ia encaminhar a sessão com muito prazer. Então, foi encaminhado para a secretaria ali, né, cara? A gente entende que seria um meio de contato com o Sinditeste. A gente entende também que o artigo 68 do Estatuto do Sinditeste fala da sessão sindical e que a sessão sindical é composta pelos seus delegados, pela sua assembleia, e que a mesma tem autonomia para chamar uma assembleia local, que é o que a gente está fazendo aqui, né, com os trabalhadores da UTFPR. Enfim, a gente não recebeu nenhum ofício do Sinditeste em contrário, a gente recebeu uma nota de repúdio bastante agressiva e grosseira, né, enfim, e foi a única comunicação que a gente nem recebeu, né, que foi postada no WhatsApp. Efetivamente, a gente gostaria de ter recebido um ofício, alguma outra comunicação, enfim, oficiando, né, o próprio Eliseu ter procurado a gente. Todo mundo falha ali porque ninguém procurou ninguém, enfim, e a mobilização dos trabalhadores aqui fica sendo prejudicada, né? Então, a gente só está tentando se organizar aqui enquanto trabalhadores da base para manter uma interlocução da reitoria, né? Uma instância que é estabelecida, que existe no Estatuto do Sinditeste, e é isso que a gente está buscando nesse momento, assim, né? A gente fez enfim, a gente deu uma olhada no Estatuto, verificou que parecia razoável ali, oficiou nossa reitoria, nossas direções de campus, né? Enfim, entendendo que a sessão sindical existe, estava ali tendo autonomia, né? Foi conversado naquele momento no fim da greve, aquele era o momento que a gente estava aqui para celebrar, a gente pediu que retornasse posteriormente, eventualmente não retornaram. Né? E aí a gente está nesse imbróglio aí. Eliseu, quer a palavra, por favor? Bom, mesmo assim eu vou falar. Bom dia. Então, é o seguinte, como eu estou aqui na UTFPR todos os dias, então eu acredito que seria mais fácil, ao invés de você enviar esse e-mail que você enviou solicitando talvez essa assembleia, você tivesse falado comigo, conversado comigo. Estou aberto para todo mundo lá. Eu não estou aqui só para fazer número. Então, desde a greve, você, como delegado, você não me procurou mais. Nós tiramos 3 delegados, que foi aquele outro menino, acho que o Cristiano, e o Francisco. E o Francisco, sim, ele tem comparecido. Agora, você, depois que terminou a greve, e o Cristiano, a gente conversou pelos corredores. Então, eu acredito que se tivesse mais integração entre nós, as coisas teriam sido diferentes, porque a gente poderia discutir a sessão sindical. Entende? A sessão sindical, eu fiz parte dela, ela foi, na época, foi bem, a gente tinha prerrogativa de ser uma greve independente, não precisava ser junto com a Universidade Federal e o Hospital de Clínica, a gente fazia uma assembleia aqui e discutia uma greve aqui. Então, a gente tinha a liberdade e a prerrogativa de fazer as coisas por nós aqui. Mas, a partir do momento que esse estatuto mudou, então as coisas ficaram diferentes. Então, a gente não tem mais, a partir acho que de 2015, que foi reformulado esse estatuto, a gente não tem mais o orçamento que a gente tinha aqui. Então, daí fica mais difícil. Como que a gente vai como que a gente vai elevar as coisas se a gente não tem dinheiro? Então, aí, como ficou dependente do Sinditeste, a gente passou a terminar. Bom, tudo bem, então eu paro por aqui. Pessoal, como a gente tem uma pauta para cumprir e tudo mais, eu gostaria de ver se os representantes da direção sindical conseguiriam colocar de uma forma mais objetiva para a gente, né, quais artigos do estatuto estão sendo feridos,
ao chamarmos essa assembleia, né, então a gente estudou bastante o estatuto e viu, né, essa questão dos delegados de base, a seção sindical, que são instâncias diferentes da direção colegiada, né, que os nossos colegas fazem parte, foram eleitos numa chapa e estão em vigência do mandato deles. Então, se eles pudessem citar especificamente os artigos ali do estatuto para que os tais possam compreender, né, de que forma, qual a justificativa deles, né, de que um minutinho, de que não é válida essa assembleia, então a gente agradece. E aí, em seguida, daí a gente vai prosseguir para a votação dos delegados de base da UTFPR, que, como o Guilherme colocou, a gente precisa desses representantes para interlocução com a nossa gestão da UTFPR. Tem várias coisas acontecendo aqui, né? Até recentemente vocês devem ter acompanhado sobre o plano de saúde. Infelizmente, os colegas da direção colegiada não se envolveram com essa discussão e a gente precisa de algumas pessoas que estejam mais atentas ao nosso contexto específico de UTFPR para poder levar algumas das nossas pautas à frente aqui na nossa instituição. Então, se puder, né, o representante da direção sindical citar para a gente quais são os artigos que estamos infringindo do estatuto, né, ao chamar essa assembleia, a gente agradece e em seguida a gente prossegue. Bom dia a todos e todas, né? Em primeiro lugar, para quem não me conhece, meu nome é Ivandenir Pereira, eu estou, né, coordenador de assuntos jurídicos e relações do trabalho da coordenação do Sinditeste, tá? Eu acho que esse momento, Áurea, ele já passou. Se vocês tivessem procurado a direção do sindicato, nós teríamos todo o prazer de estar junto com vocês organizando a sessão sindical. Foi exatamente o que a gente tentou e viemos propor, bem lembrou o Antônio Neres, quando teve aquele café, aquela reunião no final da coordenação do comando de greve, lá faz o quê? Uns 6, 8 meses atrás, na salinha do café, nós estivemos presentes, eu, o Antônio Neres, o Eliseu, justamente com essa proposta, reconhecendo que naquela greve a UT tinha dado um exemplo de organização, foi excepcional, tinha um comando muito presente, muito ativo, que tinha uma capacidade que nós admiramos, nós achamos que era excepcional, e para isso, inclusive, nós fomos naquela reunião, Áurea, se você, tentando te responder aqui, e a gente sentiu que nós fomos desprezados. Você mesmo, Guilherme, chegou a dizer que não estava afim de escutar o que o sindicato estava lá para dizer. Você, Áurea, chegou a colocar em votação se a gente teria direito de estar lá ou não. Então, essa animosidade, eu tenho a impressão que é desfavorável aos trabalhadores. A luta tem que ser pela união. A gente tem divergência, é óbvio que a gente tem divergência. Um gosta de roxo, outro gosta de branco, outro gosta de vermelho. Isso é natural e é da vida. Mas eu acho que nesse momento... Esperar o som melhorar lá. Eu acho que nesse momento a gente tem que focar no que funciona. Nós não temos nada contra haver uma sessão sindical. Pelo contrário, nós estamos aqui justamente para, assim como dissemos há 8 meses atrás, quando vocês não quiseram nos escutar, falando aqui para quem está aqui, que nós, pelo contrário, nós somos a favor de uma sessão sindical. Só que hoje nós temos 3 grandes problemas com relação à organização de uma sessão sindical. Vou enumerá-los para que a gente pense junto, tá? Na solução desses problemas. Quando havia uma sessão sindical antigamente, essa sessão sindical, ela ficava com arrecadação. Vou pedir um pouquinho de leniência na mesa, que eu acho que é importante todo mundo entender a situação. A sessão sindical, ela ficava com 90% do valor da arrecadação, entendeu? Então, vamos supor que na UT inteira a arrecadação fosse R$10 mil. Então, ficava R$9 mil para a sessão sindical, para tocar os trabalhos, para ver como é que vai, para enviar delegados, para poder viajar ao interior. Era um dinheiro que não era muito, mas conseguia tocar alguma coisinha. Era possível. Descontava o da Fazubra, que é 10% da filiação à Fazubra, e tocava a vida. Hoje, por causa de um estatuto infeliz que foi criado lá em 2015, a sessão tem 10% da arrecadação. Então, vamos supor que a arrecadação, vamos supor não, vou falar o número.
real e concreto, assim como a gente fez com os companheiros da Unila. A arrecadação total na UTF-PR é 22, 23 mil reais por mês, ok? Isso significa que uma seção sindical na UT tem um orçamento de 2 mil e pouquinhos reais. Mas veja bem, tem que pagar a Fazubra, 10%. Então, a seção sindical, por esse estatuto horroroso que aí existe, que a gente convoca desde já os companheiros que se tem realmente o interesse em ampliar a organização dos trabalhadores, se somar para a gente mudar esse estatuto, ele diz, olha, vocês vão ter 2 mil reais para contratar advogado, para viajar ao interior e para mandar representante para Brasília. É isso que diz o estatuto. Eu acho que é importante a gente saber a realidade, não o discurso. Vamos deixar o discurso um pouquinho de lado. Vamos olhar para a realidade objetiva. Vamos deixar o que um velho barbudo, bem mais esperto do que eu, disse uma vez, que é, vamos deixar a ideologia, no sentido de falseamento da realidade, para lá e vamos olhar para os dados concretos. Esse é o primeiro dado concreto. O segundo, a sessão é fundada por uma assembleia. Você pode, com toda tranquilidade, olhar depois, com calma, etc., e verificar quem é que chama a assembleia, exclusivamente. Nós estamos, infelizmente, amarrados nesse estatuto, que eu volto a repetir, uma bela de uma porcaria. Mas quem chama a assembleia exclusivamente, e a dirige, inclusive, não tem nada democrático nessa porcaria desse estatuto, é a coordenação geral. Somente a coordenação geral do Sinditeste pode chamar a assembleia e dirigir a assembleia. Por mais que o desejo nosso de democracia seja compartilhado por todos. Todo mundo que está deseja democracia. Por isso que nós estamos apontando desde o início da gestão. Precisamos mudar esse estatuto, que é uma bela de uma porcaria. E, inclusive, quem fez a mudança para esse estatuto porcaria, hoje se faz desentendido, faz que não sabe o que aconteceu, não tem nada a ver, e assim por diante. É o segundo elemento. E o terceiro e mais importante, para que a gente construa alguma coisa que vicerge, que tenha condições efetivamente de tocar a luta, de ajudar a organizar os trabalhadores, de fazer a representação, nós precisamos somar esforços. Se for das vozes da minha cabeça, eu decidir que a partir de agora o que vale é só o que eu penso, nós não vamos construir a unidade. Nós vamos dividir a categoria, fracionar a luta. Conclua. E nesse momento, a quem mais interessa que a nossa luta enfraqueça? É isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Eu queria ouvir os colegas, né, que estão aqui participando do interior, o que pensam sobre essa situação. No meu entendimento, faltou, né, apontar as partes do estatuto que estamos infringindo, né, mas eu queria ouvir os colegas, né, foram montados os polos, então, quem quiser se inscrever, a gente abre aqui o espaço de fala para vocês. Oi, eu quero me inscrever, Cristiano. 3 minutos, Cristiano. Pode falar. Gente, vou sentar aqui perto porque... Aqui, ó. Porque é o microfone da nossa câmera aqui. Olha só. Eu acho, no dizer da psicologia, passivo-agressivo esse comportamento dos dirigentes do Sinditeste que estão aí, porque eles estão colocando na culpa de nós, trabalhadores da UTF-PR, um problema que é deles. A gente não sentiu e objetivamente não teve nenhum apoio, nenhuma presença do Sinditeste desde que a greve acabou. Isso para não falar no desempenho dos membros dessa direção na própria greve, né? O que diz lá no estatuto é que os delegados podem convocar
a Assembleia. Tá? E isso é uma medida do Estatuto, por mais que, como o Ivandenir colocou, ele acha que é antidemocrático, é uma medida para que os trabalhadores possam se precaver contra a apatia, contra o oportunismo da direção. Né? A direção não atuou, e eles falam que eles querem mobilizar, que nós é que estamos impactando a mobilização, prejudicando a mobilização dos trabalhadores. O Vandenir falou assim, a quem interessa? Ele perguntou e não respondeu. Né? A quem interessa? Eles não atuaram em favor da mobilização na greve, não vieram, não deram as caras na UTF-PR em lugar nenhum depois que a greve acabou, não fizeram nenhum tipo de mobilização para saber que problemas que a gente tinha, e agora eles vêm aí se fazer de vítimas, como se a gente estivesse agredindo alguém, porque nós estamos exercendo o nosso direito de organização, nós estamos fazendo a frente aqui. Então, se eles quiserem, e outra, isso para não falar naquela resposta mal educada e caluniosa que foi dada quando da convocação da Assembleia. Todos os delegados aqui, todo o grupo de WhatsApp de várias pessoas que participaram durante a greve, que foram muito ativas durante a greve, que concordaram em convocar essa sessão sindical aqui, foram informadas quando a gente enviou comunicação para a direção do Sinditeste. Desde então, a gente não teve nenhum retorno. Se o Nery está reclamando que ele não recebeu, então acho que ele tem que verificar a estrutura de informática lá do sindicato, porque foi enviado e todo mundo recebeu cópia, né? Então, e se eles quisessem fazer um acordo, uma conciliação, trabalhar juntos agora, então eles deviam vir agora, pelo menos pedindo desculpa por não ter se mexido até agora, quando a gente, por não ver nenhuma ação por parte dessa direção, resolveu tomar as rédeas da situação e fazer alguma coisa. Obrigado. Silmara, por favor. 3 minutos. Não sei como. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, estamos aqui eu, Ana Paula, então, Silmara e Ana Paula, do campus Pato Branco, e nós vamos dividir a fala. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aí para essa diretoria, essa gestão do Sinditeste, que nos procurou para se fazer presente no campus, logo depois da greve, mas nós aqui do campus Pato Branco somos uníssonos em dizer que nós não reconhecemos essa diretoria como legítima, porque essa diretoria não nos representa. Quando abandona a categoria e quando, da época, o Guilherme há de lembrar que foi questionado numa reunião do sindicato para se reunir a este grupo, eu e o Guilherme fomos contrários. Então, a partir do momento que houve essa ruptura na gestão dessa diretoria, nós do campus Pato Branco não reconhecemos. Se estamos ferindo o estatuto ou não, até o momento, os nossos colegas aí que falaram não apontaram quais são os itens, os termos do estatuto que nós estamos ferindo. Se organizar uma categoria, uma base para eleger seus delegados, para daí assim, fortalecidos e buscar uma reformulação desse sindicato que é nosso, não é dessa diretoria, eu não vejo nada de ilegítimo nisso. Então, eu quero concluir a minha fala com isso. Nós, de Pato Branco, não reconhecemos essa gestão que está aí, essa diretoria do nosso sindicato. Então, historicamente, se a gente olhar para os grandes avanços que a nossa categoria teve, se for ver o que nós conquistamos na UTF-PR, foi quando a gente tinha a sessão sindical. Então, a gente conseguiu 30 horas, a gente conseguiu os afastamentos, teve muitas conquistas quando teve a sessão sindical. Infelizmente, Sinditeste, vocês que estão aí nos escutando, essa assembleia não foi chamada pelo Guilherme e pela Áurea, essa assembleia foi chamada por todos os TAs que estão tristes com o Sinditeste há anos, não é de ontem, é de anos.
UTFPR. Não. Voltou. Voltou. Voltou? Ana, isso, voltaram. Por favor, repita o final da sua fala que cortou aqui pra gente. Tá, desculpa, acho que a internet caiu aqui. Então, quando a gente chama uma assembleia, todos os TAs queremos organizar a nossa casinha. Inclusive, é vantajoso para o Sinditeste, porque o Sinditeste nunca fez nada, não vai fazer mais nada ainda, né? Porque tendo a casa organizada, a gente faz por eles saem bonito na fita, tá? Quanto aos valores que ele vem falando, alegando, não é essa a função dos valores que o Sinditeste precisa. O Sinditeste precisa para fazer a casa, arrumar, fazer reunião. Não é para contratar advogado. Porque se fosse para contratar advogado, aí a gente abriria um sindicato nosso e todo o valor arrecadado era para nós, não era para o Sinditeste. Para que a gente vai ficar financiando burguês safado agora? Mata louco. Então é isso. Fala do número de desfiliações nessa gestão. Lembrando que depois a gente tem um grupo estadual da UTFPR e depois da greve que a gente viu que esse Sinditeste boicotou a greve, não queria pagar os ônibus para ir para Brasília. Você acha que a gente não sabe dessas informações? A gente sabe sim, senhor representante do Sinditeste. Várias desfiliações aconteceram na UTFPR. Estão acontecendo porque as pessoas estão decepcionadas. Não foi negociado a nossa pauta na UTFPR. Cadê a luta pelas 30 horas para todo mundo, que a UTFPR cada vez vem tirando mais? Cadê? Vocês foram alguma vez conversar com o nosso diretor, nosso reitor? Vocês chamaram nós, a base, para conversar? Não, vocês nunca chamaram. Então não me venha falar porque vocês não tiveram a capacidade de vir conversar com a gente. É vocês que são nossos representantes que deveriam vir conversar com a gente. Então é isso. A nossa assembleia é legítima e a gente quer sim sessão sindical, passando por cima de vocês, porque nós chamamos essa assembleia e nós vamos levar adiante. Obrigada. É isso aí. Mais alguém se inscreve para a manifestação? Que daí nós vamos encerrar esse ponto. E não. Vai ver depois nas fichas de frequência, né, que os colegas estão preenchendo ali. E para que você precisaria dessa informação? Então, vamos... Então, pessoal, eu acho que diante desse cenário, né, os nossos colegas da direção do sindicato se manifestaram, alguns colegas da base aqui da UTFPR também. Eu vejo que a gente vai ter que colocar aqui algumas opções, né, se a gente mantém a nossa pauta de hoje e faz a nossa eleição de delegados de base, que é algo que a gente está sentindo muita necessidade aqui na UTFPR, ou se a gente firma com nossos colegas aqui da direção sindical uma data específica em que será feita uma assembleia coordenada pelo sindicato, da forma como eles gostariam, né, e alegam que é o correto, com... Como? 13 assembleias, né? Então, lembrando que é uma demanda que todos os trabalhadores participem, né? Vocês vejam, o TFPR tem 13 campi e os trabalhadores da nossa base querem participar das decisões, querem ter delegados de base também. Então, assim, eu vejo que nós temos essas duas opções, a gente seguir com a nossa assembleia hoje, tirar os nossos delegados de base e o sindicato, como está aqui presente, né, a gestão está observando a tirada desses delegados, somente referendar a nossa eleição. E uma segunda opção seria a gente já firmar esse compromisso com eles, né, de que, com data e horário, para que eles façam, né, a mesa, conduzam a mesa da forma como eles acreditam ser o mais correto, e a gente possa eleger os nossos delegados de base. Você pode falar no microfone, Vandenir, por favor? Que nós temos os colegas lá nos campi e gostariam de ouvir também. Só uma questão de esclarecimento. Quando que foi eleito você como delegado, Guilherme? O mandato é de 2 anos, certo? Então, dentro desse mandato de 2 anos, você ainda está delegado ou já encerrou o teu mandato? Aí estaria, mas no caso você está renunciando para eleger. Não renunciou.
Tá, mas você está delegado. Os delegados são 3, é isso? São 3 em Curitiba, é isso? São 3 no campus Curitiba Tá. e 7 no estado inteiro. Que é você, quem mais? Cristiano Francisco aqui em Curitiba. Cristiano ou Marisete, Canário, no caso? Cristiano Que está lá em na Guarapava, Ecoville. acho que é. Não, na Ecoville. Ecoville, tá. E o outro delegado é o? O Francisco. O Francisco. Os 3 delegados estão dispostos a abrir mão dos 2 anos. Não posso falar pelos 3, cara. Mas você conversou com eles? Conversei com o Cristiano, pelo menos. O cara tem uma dificuldade bem grande em encontrar o Francisco por aqui. Tá bom. Mas não conversei com todo mundo, não. Então, obrigado. É isso só. Ok. Enfim, pessoal, vamos colocar em votação essas 2 possibilidades aí. Vocês querem dar continuidade nessa assembleia, a gente firma um compromisso. Não sei se o pessoal da coordenação do Sinditeste aí está disposto, já que estamos nessa reunião, falando de delegados, em estabelecer esse compromisso, estabelecer a metodologia, firmar um compromisso para a eleição de delegados da UTF-PR aí no próximo período. A gente consegue, enfim, um compromisso formal, né, uma proposta de datas, assim, uma apresentação de como vai ser isso, a gente consegue fazer uma assembleia híbrida para celebrar toda a UTF-PR num lugar só, vão ser 13 assembleias espalhadas pelo estado, em cada campus, enfim. Não, pode... enfim, apresenta aí, Vandenir. O que a gente pode propor, que é o que a gente está propondo desde o início, final da greve, é criar a sessão. Isso nós temos um acordo aqui, beleza? Vamos criar a sessão. Isso é importante. O que a gente está propondo é a mesma metodologia que nós fizemos lá na Unila, com os companheiros da Unila. Vamos fazer um grupo de trabalho que não seja só os delegados, seja quem quiser participar do grupo de trabalho para criar essa sessão. Esse grupo de trabalho, inclusive, porque como não tem caráter deliberativo, pode ser feito aí pelas plataformas virtuais, não tem problema nenhum com relação a isso. O que esse grupo de trabalho vai fazer? O principal questão, que é um regimento da sessão sindical, beleza? Para ter uma sessão sindical tem que ter um regimento. Existia o regimento anterior, até que o Eliseu mandou lá para o pessoal de Foz do Iguaçu, para eles se basearem. Então, eles estão se reunindo lá, estão olhando aquele regimento, para ter uma ideia, mais ou menos, para adequar com essa porcaria, friso bem, porcaria de estatuto atual que nós temos, mas tem que respeitar. A ideia é essa, tem um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho, inclusive, tem autonomia para estar propondo para a direção do sindicato qual é a melhor data para a assembleia. Porque quem vai saber melhor é esse grupo de trabalho, entendeu? Eu chegar aqui e determinar, não, a assembleia vai ser dia 12 de março. Eu sou da UFPR, faz 30 anos que eu estou da UFPR, eu não conheço bem a realidade da UTF-PR. Mesmo o Eliseu ou qualquer outro companheiro, o ideal é que democraticamente vocês possam escolher. Então, para tentar construir um acordo aqui, vamos criar um grupo de trabalho. Eu não vejo problema, inclusive, que sejam os delegados, sejam outros companheiros aí do interior que queiram participar. Isso pelo contrário, ajuda. A gente dispõe esse estatuto novamente, se alguém não tiver lá, que era da antiga seção sindical, para ter uma base, uma ideia, mais ou menos, como é que vai funcionar. A gente marca um calendário de reuniões, eu me proponho a estar participando, até porque é da minha pasta, e eu tenho interesse, tenho formação jurídica, me coloco à disposição para estar ajudando a criar isso, e a partir disso a gente marca uma assembleia. E também já aproveito e lanço o seguinte desafio aqui aos companheiros, vamos mudar esse estatuto, que esse grupo de trabalho também comece a pensar sobre isso. Pessoal, eu me inscrevi aqui também, e depois de mim tem o Cristiano. Então, com relação a essa proposta do Ivan Denis, né, fica a proposta dele de não eleger delegados e constituir um grupo de trabalho variado, inclusive com eles da direção, para criar já um estatuto da seção sindical. Por outro lado, para marcar uma assembleia. Por outro lado, eu gostaria de fazer um grupo de trabalho para marcar a assembleia? Olha, vocês viram, né? Vocês ouviram a fala dele, né? Então, vejam qual foi a proposta. Vejam que o estatuto, né, conforme a gente estudou bastante para poder falar sobre isso, né, aqui, a gente não é a gente quer fazer alguma coisa da nossa cabeça. O estatuto diz que quem constrói a seção sindical das instituições são os delegados de base.
Então, eu defendo, né, estou colocando aqui a minha proposta, a gente seguir o que está previsto no estatuto. Sendo bom, sendo ruim, é o estatuto que nós temos hoje. Mudar esse estatuto é um segundo passo que poderia até ter sido encabeçado pela própria direção sindical, mas hoje é o estatuto que temos. E lá é dito que a comunidade, né, os trabalhadores da base, elegem os delegados e os delegados votam entre si por quem serão os coordenadores. Duas figuras fundamentais são o coordenador geral e o coordenador de administração e finanças, podendo ser constituídas outras coordenações. E quem coordena essa sessão sindical são os próprios delegados de base, já eleitos por nós, Thay. Né? Então, assim, na minha visão, a proposta do colega ela não faz sentido, né? Então, uma reunião para marcar reunião com um grupo, com pessoas que não são nem da UTFPR. Então, a minha proposta seria a gente seguir o estatuto, por mais que alguém critique que não é bom, o estatuto é o que temos, e ali é dito: trabalhadores da base elegem delegados, delegados constituem a seção sindical. Temos aqui, né, a gente compartilhou com vocês no nosso Instagram e tudo, os recortes do estatuto para que todos possam conhecer, né, nem todo mundo conhece. Então, a minha contraproposta seria essa, a gente já marcar uma assembleia no dia 12 de março, sim, né, que seria uma terça-feira, igual essa, a gente marcar aqui nesse mesmo lugar a mesa conduzida pelos nobres colegas e nós todos, né, participando, os campi participando para essa tirada de delegados e a constituição da seção sindical ficar a cargo dos delegados conforme previsto no estatuto. Obrigada. Tem uma inscrição do Cristiano na sequência, né, e o Carlos Pegurski, por favor. Daí. Olha, logo antes do Ivandenir começar a falar, eu, na minha cabeça, até cogitei, bom, podemos entrar num acordo. Mas aí, quando ele começou a falar, e ele veio com essa história de fazer um grupo, um GT para... Ixi, aí eu já pensei, isso aí vai ficar para 2030. Então, infelizmente, essa proposta do Ivandenir é ofensiva ao nosso desejo, à nossa disposição de mobilização que a gente está colocando aqui. Eu só ia aceitar se ele colocasse uma data. Não, nós vamos fazer assembleia para tal dia, tá? Isso aí, olha, eu vou ser menos educado e cordial que a Áurea e vou dizer que isso aí é enrolação, tá? Eu tenho acordo com a Áurea, eu acho que se a direção do sindicato quer se envolver, esse é o momento, participando de uma assembleia com data marcada. Ok? GT, pelo amor de Deus. Eles falam tanto em regulamento, tá no regulamento isso daí? Valeu. Carlos, por favor. Gente, bom dia. Então, eu tenho bastante acordo com as ponderações da Áurea e também do Cris, da Silmara, da Ana, assim, que apresentaram, porque a gente está focando muito aqui em aspectos formais, que tem a sua importância, claro, mas eles são instrumentos, né? O sindicato não serve para... Enfim, nenhuma dessas instâncias formais é um fim em si mesmo, né? Elas servem para a gente organizar os trabalhadores e colocá-los em movimento. Então, vocês percebam, por exemplo, que em todo esse período que a gente está falando, a gente não perguntou, a gente não está debatendo. O que a gente pensa para as 30 horas? O que a gente pensa para o PGD? O que a gente pensa para o incentivo... Perdão, para o adicional de insalubridade que a gente veio lutando durante a greve. A gente está esvaziando de política esse espaço e se apegando a questões meramente formais. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que se trate simplesmente de um problema de comunicação por parte da direção do sindicato, a julgar inclusive pelo teor da nota que foi publicado, que foi muito desrespeitoso assim, com os delegados de base que se reuniram para formular esse momento, porque não é de bom tom que a direção do sindicato trate essa tentativa de auto-organização dos trabalhadores como, por exemplo, um problema mental. Isso é desrespeitoso com a organização dos trabalhadores e é desrespeitoso, inclusive, com quem padece de problemas de saúde mental. Não é desse jeito que a gente resolve. Eu acho que não tem problema nenhum, não teria problema nenhum em a gente ter uma nova data que cumpra algum tipo de formalidade, se isso é tão importante para nós, isso não é um problema, eu tenho a impressão.
A questão é que eu acho que a gente está se apegando a uma questão que é meramente procedimental, porque vocês estão perguntando para nós, aí estou dialogando com os colegas da direção do sindicato. Ah, mas quando que vocês entraram em contato conosco? Mas quando? Quem tem legitimidade para marcar essa reunião, essa assembleia? Na verdade, somos nós que perguntamos isso para vocês. Cadê vocês? Onde é que vocês estão na hora de conduzir os temas da categoria? Por que a gente só está fazendo esse movimento de auto-organização? Porque a gente está vivendo um vácuo. E, nesse sentido, nós não temos confiança de abrir um GT para daí discutir. Não, a seção sindical pode ter um regulamento? Sim, mas tem duas questões. O regulamento não é o fundamental, e a questão central é que, assim, esse regulamento pode ser a primeira tarefa, então, da seção sindical. Nós queremos sair daqui com a vida resolvida. E a minha sugestão é que a gente não entre numa coisa de esticar a corda de quem tem legitimidade, quem não tem. Primeiro, porque nós estamos amparados pelo estatuto, isso é normal. Eu estou falando como um trabalhador da base, eu não sou delegado de base, nada. Mas, segundo, assim, que a gente está vivendo um período de profunda falta de credibilidade com a instância sindical. E veja, nós não estamos aqui questionando se a direção do sindicato é legítima ou não. E também, de outro modo, não faz sentido a direção do sindicato dizer se os delegados, qual que é o seu tempo de mandato, quando você foi eleito, porque entra num clima de revanchismo que não é bom para ninguém. A mesma pessoa que pede união é a pessoa que tenta dizer assim, puxa, mas o seu mandato já acabou ou não? Porque senão eu vou te tirar da mesa. Eu acho que, assim, vamos distensionar. Se o objetivo é cumprir uma formalidade, eu acho que todo mundo vai receber isso de modo tranquilo. E sugiro que o Eliseu seja a pessoa que faça esse trâmite, porque se vocês dizem que o Eliseu é a pessoa da UTFPR, que ele seja a pessoa da direção do sindicato na UTFPR que faça esse trâmite conosco, mas nós temos que sair daqui com a vida resolvida. Nós não vamos fazer GT para montar GT, para fazer reunião. Acabou essa fase. Tudo bem para o pessoal da coordenação do sindicato, aí se a gente fazer uma consulta... O Rank pediu palavra? Fala, Rank. 3 minutos aí. E vamos concluir daí para encerrar esse ponto aí, né? Aproveitar. Por 2 vizinhos, quem pediu a fala é a Cláudia Nardim, ela que vai falar. Olá, bom dia, pessoal. Na realidade, eu só vim reforçar um pouco já do que os colegas que me antecederam aqui falaram, porque eu acho que nós temos demanda que não podem esperar boa vontade alheia, né? Eu acho que nós temos pautas próprias, específicas da UTF, e nós precisamos organizar os trabalhadores. Inclusive, acho que isso foi uma proposta de encaminhamento, né, no final da greve, que aquela comissão, né, permanecesse ativa justamente para tocar essas pautas pela ausência da presença do sindicato, né? Então, assim, não queremos passar por cima de ninguém, não queremos, eu acho que é nesse tom que o Carlos, né, também tocou aí, mas nós queremos ter o direito de nos organizar enquanto trabalhadores e tocar as pautas que são importantes para nós, né? Naquele dia nós temos aí eleição para diretores de campos e temos, né, pautas que são importantes para nós e que nós precisamos estar com a categoria organizada. Quero aproveitar aqui também e o espaço para fazer uma proposta de encaminhamento, né, para as nossas próximas reuniões, assembleias e etc., que não se limite a essa transmissão nos polos, porque nós temos pessoas que estão em PGD ou às vezes pessoas que não conseguem se ausentar da sala no momento, e se a proposta é cada vez ter mais participação, esse modelo está inviabilizando um pouco a participação das pessoas, né? Então, talvez, já que vai ser pensado numa estrutura, que pense também, né, nessa forma de organização que não inviabilize as pessoas que não podem estar fisicamente no momento da reunião. Acho que é isso só, pessoal. Obrigado. Enfim, tudo bem para o pessoal que está nessa reunião, a gente fazer uma consulta sobre essas duas propostas, né? Se a gente organiza um GT, ou se a gente faz uma assembleia para uma eleição de delegados, aí o pessoal da coordenação tem acordo com a gente fazer uma consulta para ver como a gente encaminha, aí qualquer uma das duas propostas está ok. Então, botar em votação. Hein? Antônio Neres pediu a palavra. Hein?
Alô. É que, como não é uma assembleia deliberativa, eu, como coordenador, tenho que seguir as riscas o estatuto. Qualquer coisa eu tomar fora do estatuto, eu estou prevaricando diante do estatuto do Sinditeste. Eu tenho responsabilidade. Eu não posso dizer sou a favor ou sou contra. A gente veio sugerir questões. Vocês vão acatar ou não, é decisão de vocês, mas eu, como coordenador, não posso dizer vou ser a favor do encaminhamento, ser contra. A gente está encaminhando, dizendo assim, tomo à disposição de vocês para criar sessão hoje, amanhã ou depois, desde que seja dentro da forma estatutária. Se vocês vão demorar 30 dias ou 10 dias para fazer o estatuto, fazer o regimento e aprovar na Assembleia com nossa presença aqui, isso é decisão convocada pelo Sinditeste. Nós queremos uma Assembleia daqui 10 dias para aprovar o regimento, escolher a direção da sessão, escolher as coisas, ainda vai decidir. Se vocês querem apontar nesse caminho, a gente vai acatar a sugestão da plenária, sugestão, não deliberação, sugestão a gente vai acatar, porque o nosso interesse é que a sessão esteja em funcionamento o mais breve possível, mas não cabe a mim fazer coisa ilegalmente aqui numa reunião, dizer eu acato ou não acato. Estamos sugerindo, foi sugestão do Ivandenir, sugestão nossa, quer criar sessão? Parabéns, e deve criar. Quando? Dentro da possibilidade de vocês de ter a escolha dos membros da sessão numa Assembleia Oficial, você vai ser daqui 5, 10, 15 dias, as pernas de vocês vai decidir. A nossa não, nós estamos só para encaminhar uma deliberação de uma Assembleia, se vai ser daqui 10 ou 15 dias, a decisão, nós queremos uma Assembleia semana que vem. Para nós não é problema nenhum. Fazer uma Assembleia semana que vem, dentro da formalidade do Estatuto, fazer e tocar encaminhamento, e se for tirar os membros da direção provisória dessa sessão, podemos tirar. Isso é numa Assembleia Oficial. Hoje não tiro nada, não encaminho nada, porque a Assembleia não é oficial. A gente consegue, então, firmar um compromisso aqui de marcar uma data para uma assembleia, para a gente fazer uma eleição de delegados, que a gente gostaria da nossa composição, da nossa comissão de interlocução, marcar uma data, firmar um compromisso aqui para marcar uma data para tirada de assembleias, para uma assembleia para tirada de delegados de base da UTFPR, para interlocução com a gestão. Enfim, isso a gente consegue encerrar? Guilherme, por isso que eu perguntei a questão do mandato, entendeu? Como é que nós, da direção do Sinditeste, a gente vai chamar uma assembleia para trocar os delegados que não terminou o mandato? Você entende o problema? Entenderam a questão? Veja bem, você elege um delegado, você dá um mandato de 2 anos conforme o estatuto. O estatuto diz, é 2 anos o mandato. Daí agora nós chegamos no meio, chamamos uma assembleia, antes de terminar o mandato para a gente eleger. Só deixa eu fazer uma aporte Entendeu? aqui, cara. Só deixa eu fazer uma aporte. A gente tem hoje 7 delegados eleitos e a gente tem capacidade para ter até 39 na UTFPR. A gente não então a precisa gente tem encerrar o 32 mandato. vagas. Não precisa encerrar os mandatos. Eu nem me candidato se é esse o problema. Não precisa encerrar o mandato. Não, novos delegados? Recomposição, cara. A gente quer formalizar esse espaço, né, cara? Precisa trocar tudo. É para eleger novos delegados? Sim, seja. nós temos 7 e temos direito a 39. Eu não vejo problema. Nós gostaríamos de poder eleger os que estão faltando. Eu não vejo problema, mas eu acho que a questão que a gente poderia aqui construir um acordo é que vamos marcar quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, a primeira reunião do GT para começar a construir a sessão sindical? Pessoal, e por que a gente viu, Aurélia, escute um pouquinho, por favor. Diga. Veja bem, por que a gente está dizendo assim, não vamos sair com uma data marcada de assembleia, porque a experiência nos provou isso. Nós fomos em Foz do Iguaçu conversar com os companheiros lá, que inicialmente estavam num movimento muito errado de querer criar um sindicato próprio lá. Por que muito errado? Porque não ia ter arrecadação de R$5.000. Sendo sindicato próprio, se tivesse 50% de filiação, que é muito difícil. Tentando explicar isso para eles, a gente conversou com eles, diz, olha, esse é um movimento que enfraquece, divide a categoria, etc. Daí chegamos num acordo, criamos um grupo de trabalho e estamos já com uma data. A assembleia vai ser dia 6 de fevereiro, é isso? 25 de fevereiro, 22, 20 agora. Agora, semana passada. Evidentemente que isso não aconteceu, porque tem uma dinâmica própria. Foram eles que sugeriram. Então, o que a gente está dizendo para vocês? Se reúnem com delegados, vejam quem mais aqui está a fim de participar,
Vamos fazer uma reunião quinta-feira, lá no Sinditeste. Nós temos uma sala boa lá para receber vocês. Nós oferecemos uma estrutura para fazer online lá no sindicato. Não tem problema nenhum. A gente quer ajudar. A gente não quer dizer, não, vocês não podem fazer assim, assim, assado. O que a gente está dizendo é isso. Aí, esse grupo de trabalho, Guilherme e Áurea, ele pode estar pensando, olha, nós estamos num ritmo bom. A gente já matou o regimento aqui, vamos propor tal data? E a direção do Sinditeste, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo vai acatar. E a gente chama a Assembleia e pronto. Elegemos, aprovamos o regimento, elegemos novos delegados, não tem problema. Quem que é contra isso? Ninguém é contra isso. Só que, infelizmente, nós somos escravos do Estatuto. Só um pouquinho, cara. Então, aqui, ó, só considerando isso, o que a gente conversou aqui, os delegados que estão eleitos, enfim, pelo menos, o nosso interesse não é marcar reunião, não é fazer acordo, é fazer assembleia, democratizar para todo mundo que quer participar. A gente não quer reduzir para grupos, sabe? Tipo, se eventualmente da assembleia sair o GT, mas então vamos marcar uma assembleia oficial, enfim, convocada pela coordenação. Aí, a partir dessa assembleia, a gente toma as definições. Já como disse o Antônio Neres aqui, só que é uma reunião e não é o espaço de tomar decisão. Vamos, enfim, um compromisso aqui dos trabalhadores da UTFPR com a coordenação do Sinditeste de marcar uma assembleia. Enfim, se vocês vão marcar, cara, faz compromisso com uma data com a gente, tendo aí, sei lá, 2, 3 semanas, as pessoas conseguem se organizar e participar. Um compromissinho aí, galera. Escreve no... (19), beleza? Galera, tem prazo. Vamos firmar um compromissinho ali. Fala no microfone para ficar gravado. Se a gente quer fazer as coisas sérias, sério, se a gente quer ser sério, se a gente não quer que se pautar pelo que nos divide, se a gente não quer que dividir a categoria, nós temos sim que sentar e conversar junto. E o espaço para a gente sentar e conversar junto é o grupo de trabalho. É só isso que nós estamos dizendo. Vamos sentar e conversar junto. Igualzinho a gente fez na Unila. Senão vai virar casuísmo. Eliseu pediu a palavra, o Cristiano se inscreveu. Prometo que eu não vou passar dos 3 minutos agora. É o seguinte, quando nós fizemos a reunião lá na Unila, eu me propus a levar o regimento da antiga seção sindical para eles terem uma ideia de como que funciona. Então, eu tenho o regimento antigo nosso, é lógico que tem que dar uma reformulada, e me proponho aqui também a fornecer ele para nós aqui, entendeu? Para se, caso a gente decidir por uma sessão sindical aí, a gente faz aí depois uma eleição com chapas e decide isso. É assim que... Tá bom, cara, tu procura amanhã ali na sessão sindical para a gente ver o regulamento e começar a conversar. Obrigado. Tudo bem. O Cristiano pediu a palavra e daí em seguida eu acho que vamos abrir um regime de votação para a gente ver essas duas opções, né, a colocada pelo sindicato, de termos um GT para pensar sobre o regulamento, e a outra apresentada de já firmarmos um compromisso de data com a Assembleia para já votarmos, né, elegermos os nossos delegados de base. Cristiano, pode falar, 3 minutos. Olha, fazer GT, mudar o regulamento, essas coisas tem que vir depois da eleição dos delegados. Tá? Então, infelizmente, a fala do Ivandenir deixou claro que a direção não quer acordo, então a gente tem que, e eles estão nos enrolando, então a gente tem que fazer aquilo para que essa Assembleia foi proposta e vamos tirar os delegados. Pessoal, então... acho que vamos abrir um regime de votação, né? A gente colocar essas duas opções e a gente vai fazer a votação por polos. Então, vou até passar para o Guilherme para ele conduzir essa parte, né? Vamos colocar as duas opções. E aí eu peço que levantem a mão as pessoas favoráveis àquela opção, né? A gente vai colocar as opções aqui. E os responsáveis pelos polos vão contar para a gente, para registro aqui na ata, qual foi o número de votos em cada uma das opções. Você quer que eu coloque as opções ou você já quer conduzir desde já? Então vai, coloca as duas opções e a gente volta. Pessoal, então a gente está considerando aqui a construção de um GT, né, com uma sugestão do Sinditeste.
Enfim, a mesa aqui está... A mesa, os outros trabalhadores ali que se apontaram pela realização de uma assembleia, né, para organização disso. Então, a gente tem esses 2 pontos em votação. A gente organiza um GT ou a gente pede agendamento de uma assembleia para, enfim, a assembleia fazer esses encaminhamentos. A gente vai pedir assembleia para votação de delegados de base ali e demais encaminhamentos. Então, pessoal, a gente vai pedir que cada polo faça a votação aí, né, na proposta 1, né, pelo GT, ou na proposta 2 pela assembleia, e aí informa para a gente ali os resultados pelo chat, por favor. A Áurea estava colocando aqui em Curitiba, a gente pode levantar a mão, a gente faz a contagem e também informa para os companheiros ali qual foi o resultado. Proposta 1, né, então, pela realização de um GT, e a proposta 2 pela assembleia. Favoráveis à proposta 1, de montagem de um GT para discutir como montar uma sessão sindical, por favor, levantem a mão. Por favor, nos polos também contabilizem os votos nessa opção e a gente vai perguntar em seguida. Uma questão de ordem aí. Nós não íamos eleger os delegados hoje? Essa proposta não será colocada em votação? Podemos colocar essa proposta em votação também, né? Então, vamos colocar 3 opções, né? Então, todas as falas vêm Sil, contra só um nós. pouquinho. Oi, desculpa. Só um pouquinho, Sil. Sil, particularmente, que eu entendo que se a gente colocar em votação uma tirada de delegados hoje, da coordenação do sindicato aqui vai, enfim, vai continuar barrando e transtornando. Minha proposta é que, ok, tudo bem, vai barrar essa proposta. Eles não vão transtornar, desculpa. Enfim, minha proposta aqui é que a gente faça essa votação, encerre esse ponto, a gente abre para a Maristela trazer um informe para a gente, que, enfim, Assembleia e Reunião, um informe interessante para todo mundo, eu acho que todo mundo está curioso com isso. Cara, desde já eu me desculpo por vocês terem se disposto a participar e ter virado isso que virou, mas eu acho que a gente podia pelo menos aproveitar esse momento para esse informe interessante para todo mundo, aí faz tempo que a gente não tem uma notícia consistente, enfim. Então, vamos seguir com essa votação e a gente define se a gente vai seguir pela questão ali do GT ou pela questão da Assembleia. Aí a gente vence esse ponto, enfim, encerra isso, a gente segue para os informes, e encerra essa atividade de hoje, reunião, enfim, para a gente dar sequência na vida e no nosso dia aí, né, galera, que, enfim, não é para ter atrito com a coordenação do Sinditest que a gente está aqui, né, galera? Então vamos só tentar encaminhar aqui, resolver isso por hoje, aproveitar os informes e a gente segue com a vida, pode ser, galera? Então, pessoal, vamos realizar a votação ali, a gente já organiza. A Áurea conduz aqui para Curitiba, por favor. Então, favoráveis à proposta 1, apresentada pela direção do Sinditest, de montar um GT para estudar como fazer um regimento de sessão sindical, por favor, levantem a mão. Nos demais polos também, por favor, contabilizem os votos nessa opção. E agora, a segunda opção, a opção de a direção do sindicato assumir um compromisso hoje com a gente de agendar uma assembleia para eleição já dos nossos delegados de base da UTFPR por campus. Favoráveis a essa opção? Bota aí, Gui. Por favor, nos campi contabilizem também. E agora vamos perguntar como foram os resultados. Curitiba não teve nenhum voto na opção 1. E todos os demais votos foram... desculpe, e abstenções. Curitiba, nenhuma abstenção. Por favor, contabilizem nos polos as abstenções. E aí agora nós vamos perguntar para a gente registrar aqui na ata e ver qual foi a opção que foi mais votada. A gente vai contar, Ivandeni. Apucarana, como foi a votação?
Oi, gente, bom dia. Aqui temos 4 presentes, são 4 votos na proposta 2, 0 votos na proposta 1 e 0 abstenção. Campo Mourão. Muito baixo. Não estou ouvindo vocês. Elton, vamos passar para o próximo, daí você coloca ali no chat, por favor, que não está saindo o áudio de vocês. Tá bom? Cristiano, aí no Ecoville, como foi a votação? Proposta 1, GT, 0 votos. Proposta 2, Assembleia, 4 votos, 0 abstenções. Dois vizinhos. 2 vizinhos, estamos em 5 presentes. 0 voto na proposta 1, 5 votos na proposta 2 e 0 abstenções. Guarapuava. Guarapuava, nós estamos em 7, 0 votos na proposta 1, 7 votos na proposta 2 e 0 abstenção. Cornélio Procópio. É o Noel. Então, Noel foi quando? Qual foi seu voto? Medianeira. Medianeira. Teve, Marisete. Vamos passar para o próximo. 2 vizinhos já foi. Quem que eu estou esquecendo? Bucarana, Campo Mourão. Pato Branco. Pato Branco, nós estamos em 6 presentes aqui, 2 precisaram se ausentar. Então, nós temos 0 votos na proposta 1, 4 votos na proposta 2 e nenhuma abstenção. Ponta Grossa, acho que não temos, né? Polo. Tem alguém que... Santa Helena. Santa Helena, quantos votos, Jéssica? Sim, Santa Helena está aqui. Ai, só um momento. Pronto, agora acho que não vai dar interferência. Santa Helena são 0 votos na proposta 1, 6 votos na proposta 2 e nenhuma abstenção. Trina. Marisete, Medianeira, tá ouvindo a gente? Colocaram? Então vou.
Medianeira está sem microfone, né? Eles colocaram aqui no chat, ó. Medianeira são 7 presentes, proposta 1, 0 votos, proposta 2, 7 votos e abstenção, 0 votos. Campo Mourão colocou também. Londrina querendo falar? Só um pouquinho, Márcio. Campo Mourão foram 3 presentes. Pode falar, Márcio, agora que deu. Em Londrina não teve nenhum interessado em ser delegado, né, devido aos últimos acontecidos aí no sindicato, aí, essas discussões, né? E aí também nas últimas assembleias que teve dessa forma híbrida não deu adesão também. Então, por isso eu resolvi não colocar nenhum polo aqui, né? Até que a gente consiga chegar a um meio termo aí no sindicato aí, né, para poder animar o povo de volta aqui a participar, né, das atividades sindicais. E, tipo assim, aqui em Londrina só tá eu mesmo aqui, o companheiro Wesley acompanhando, mas eu resolvi me abster dessa discussão aí, assim como também da eleição para delegado aí. Aqui em Londrina, por enquanto, não temos nenhum interessado em ser delegado nessa gestão. Essa é a minha fala daí. Então, nós nos abstemos dessa pauta aí entre decidir GT e a continuidade da Assembleia. Ok, registrado aqui uma abstenção em Londrina. Campo Mourão, Gui? Campo Mourão são 3 presentes, são 0 votos na proposta 1, 3 votos na proposta 2 e nenhuma abstenção. Tá. Enfim, foram todos os polos apresentando votação, né? Então, no total foram 0 votos na proposta 1, 54 votos para a proposta 2 e uma abstenção. Então, a vontade dessa reunião, dessa atividade, é que o sindicato proceda com uma assembleia para a gente fazer uma eleição de delegados aí para a composição dos quadros da UTFPR. 54. E uma abstenção, né? 54 votos na proposta 2 e uma abstenção. Londrina, uma abstenção. Foram 0 votos na proposta 1, 54 na 2 e uma abstenção. A gente consegue um compromisso de data e uma assembleia já, enfim, um compromisso firmado aí pela coordenação do sindicato, né, Ivandenir, Antônio Neres, Eliseu. Vocês possam coordenar a eleição dos nossos delegados de base aqui da UTFPR. Então, lembrando que nós temos 7 delegados eleitos, eles ainda estão com mandato vigente, e nós temos direito, enquanto UTFPR, a ter 39 delegados, e a gente quer compor esse quadro. Podemos ter um compromisso com vocês? Qual data fica melhor para vocês virem aqui, presidir a mesa e fazer a tirada de delegados? O que nós viemos desde o início afirmando, vocês sugerem uma data e nós vamos levar para a diretoria para encaminhar. Podemos, então... Nós não temos, seja desde o projeto estatutário, nós não temos nada contra. Então, podemos já afirmar o compromisso de ser no dia 6 de março, é a quinta-feira pós-carnaval. Na semana seguinte vai ter a plenária, né? As pessoas vão estar em Brasília, vai ter a paralisação. Então, a gente poderia já fazer essa nossa eleição no dia 6 de março? A eleição de delegado, vamos dizer, só temos que saber, informando vocês, que o estatuto não permite a assembleia online. Então, nós não temos perna para fazer delegado aqui, nós temos para o dia 6 de março. As viagens para o interior para tirar o delegado tem que ser presencial, isso é estatutário. Tá bom, quando é que vocês conseguem apresentar um calendário para a gente com assembleias no interior? Nós vamos... Né, a proposta 6 de março ia ser interessante de apresentar um calendário para a base aqui de Curitiba para a gente compartilhar com os outros trabalhadores. A assembleia daqui dia 6 eu não vejo impeditivo nenhum. Agora, as assembleias do interior, a gente tem que ter calendário nosso interno, eu não posso deliberar pela diretoria inteira.
Então, vamos firmar esse compromisso, né? Então, aqui em Curitiba, a gente vai fazer a tirada de delegados no dia 6 de março, e um outro compromisso firmado pela direção do Sinditeste é que eles vão elaborar um calendário de viagens pelo interior para poder fazer essas mesas presenciais, né? Porque eles alegam que o estatuto não permite as assembleias híbridas. Não é nada. E nós cumprimos, está no estatuto. Nós não temos alegação nenhuma aqui, nós cumprimos a lei. Então, pague para todos nós ir para Curitiba. Quero ver ter dinheiro para tudo isso, já que o estatuto. Então, gente, o compromisso firmado aqui com a prezada diretoria colegiada do Sinditeste é que teremos assembleia em Curitiba no dia 6 de março, pela manhã. Eles vão presidir a mesa e faremos a eleição dos nossos delegados de Curitiba e reitoria Só nessa queria... feira. Nós estamos levando a proposta de vocês para encaminhar. Eu não posso deliberar, eu não sou o dono do sindicato, tem uma diretoria, tem a coordenação, sou um membro da coordenação. Vou levar a sugestão de vocês e dar um retorno aos delegados, que será ou não dia 6. Só um pouquinho, peraí. Vamos encerrar isso aqui logo. Quando é que é a próxima reunião de vocês? Quando é que a gente recebe uma resposta? Por isso nós falamos, nós estamos num período de mobilização, momento de greve, carnaval. Nós temos 3 dias para encaminhar isso. Não tem como chamar, nós temos estatuto para ser seguido. Obrigado. Pessoal, vamos ser respeitosos com quem veio participar da reunião aí. Vamos passar por os informes da Maristela, encerrar o ponto e obrigado pela presença de todo mundo. Maristela, você pode, por favor, fazer um informe para a gente aí sobre a situação nacional, acordo de greve, enfim? Bom dia a todos e todas, bom dia ao Guilherme, ao Carlos e os demais presentes. Eu sou a Maristela e estou coordenadora da SURGS, que é o sindicato aqui do Rio Grande do Sul, que representa a URGS, a UXPA e os institutos federais. E como nós tínhamos conversado já com o Guilherme, com o Carlos, o meu informe é sobre o termo de acordo de greve, que vocês sabem que foi escrito ali uma MP bem no finalzinho do ano, e, na verdade, na realidade mesmo, no nosso contra-cheque, não chegou ainda, né, nenhum reflexo financeiro desse termo de acordo, que está dependendo aí da LOA para a finalização da PL, e essa construção foi sendo feita no meio do ano passado, do meio do ano passado até o final do ano, e também ainda continuaremos trabalhando para a finalização até 2026 do RSC. Mas eu vou ser bem objetiva, que eu acho que tem 3 pontos que as dúvidas são muito fortes. O primeiro ponto é a progressão por mérito. Muita gente vai progredir por mérito pelos 18 meses, né, normalmente, que já ia progredir mesmo, e aí como que fica aquele resíduo de meses, né? Então, como que ficou? Ficou o seguinte, os servidores que completam os interstícios, eu até anotei aqui para não esquecer, completam interstícios de 12 a 18 meses a partir de janeiro de 2025, e obtiveram o resultado favorável no programa de avaliação de desempenho, terão suas progressões concedidas com efeitos financeiros, condicionado à vigência da LOA, ok? Então, assim, eu fiz, objetivamente, fez um ano que da minha última progressão, fez 12 meses em janeiro de 2025, vou receber. Agora, eu tinha uma progressão, por exemplo, de 18 meses para fevereiro de 2025. O que acontece? Acontece assim, eu vou receber essa progressão relativa a fevereiro, e esses 6 meses que ficaram sobrando, digamos assim, vai contar já para outra progressão. Então, nesse mesmo ano de 2025, eu vou ter uma outra progressão. Tem até uma tabelinha que foi feita, que eu posso enviar aí para o Guilherme, uma tabelinha que foi feita
com o tempo de integralização e a progressão por mérito, e quando a gente vai ter a progressão no mesmo ano de 2025, tá? Então, por exemplo, se janeiro de 2025 tu fez já 18 meses, tu vai ter uma progressão em janeiro de 2025 e outra em julho de 2025. Então, vão ser os 4% do novo STEP em janeiro e os 4% do novo STEP em julho do mesmo ano, tá? Se a gente tem 17 meses em janeiro de 2025, em agosto de 2025 vamos ter outra progressão, e assim por diante. Então, vai ser possível, essa era uma dúvida que a gente tem aqui, e acredito que seja da maioria dos colegas, então vai ser possível ter duas progressões no mesmo ano, e a partir de então, a cada 12 meses. Então, se minha última progressão foi julho de 2025, julho de 2026 seria a outra, e a partir daí de 12 em 12 meses. Tá? Essa eu acho que é a primeira dúvida que eu separei aqui. A segunda dúvida é da progressão por capacitação, que é a antiga progressão por capacitação, que agora é a aceleração por capacitação. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem as 3 progressões, 2, 3 e 4, ela vai conseguir avançar as 3, vai ter uma multiplicidade de avanços instantaneamente, digamos. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 16 anos na carreira e já tenho as 3 progressões. Então, eu vou passar... essa aceleração vai acontecer instantaneamente. 1, 2, 3. Agora, vamos lá. Eu tenho 16 anos na carreira, mas eu só fiz 2 progressões. Eu fiz da 1 para 2 e da 2 para 3. Eu vou ter essas 2 múltiplas atendidas agora, e aí sim, para a terceira progressão, vai entrar nova lei, e daí vou esperar 5 anos para ser atendido. Então, quem já tem as 3 progressões prontas por capacitação, instantaneamente já vai ter o avanço. Quem tem menos progressões, aí sim, a partir da nova lei, vai precisar aguardar os 5 anos. Tá? Outra coisa que eu separei aqui foi que o pessoal pergunta bastante, como vai se dar a parte que foi assim, da correlação do incentivo à qualificação, que agora não tem mais a correlação indireta, apenas a correlação direta. Então, as pessoas que recebiam os valores relativos à correlação indireta não vão precisar entrar com processo SEI, nada, nenhum requerimento, e automaticamente elas já vão, o estudo vai ser feito pelas PROGESPs, que as pró-reitorias estão tendo essa capacitação em Brasília, né, para que seja feito também sem necessidade de abrir processo. E todas essas coisas serão relativas a janeiro de 2025. Então, eu separei essas 3 dúvidas, mas aí, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, podem ficar bem à vontade, né? Uma outra coisa bem importante é que essas coisas são garantidas em minutas, né, para PL. Então, o pessoal pergunta muito assim para mim, é verdade mesmo? Vai ter isso? É de verdade? Até agora está ok, vai ser mesmo. O que a gente precisa pressionar agora e se organizar como trabalhadores e trabalhadoras é para pressionar pela LOA, pela aprovação da LOA. Nós temos uma atividade bem importante, dia 11 de março, já foi falado aí, né? Que é uma atividade em Brasília para aprovação da LOA. Também precisamos conversar com os colegas, como vocês fazem, estão fazendo aí muito bem, que eu estou vendo, sobre a importância de ter uma organização sindical.
O sindicato é a organização dos trabalhadores e para os trabalhadores. É necessário que nós tenhamos esse instrumento para que a gente possa levar adiante nossas lutas. E que esse instrumento não seja um empecilho, que ele seja algo que realmente promova a luta dos trabalhadores, né? Então, a gente não tem que lutar para lutar, a gente tem que lutar para se organizar e que realmente seja um instrumento, o sindicato, né? Seja um instrumento para a luta dos trabalhadores e pelos trabalhadores. A gente já tem obstáculo suficiente aí pelas gestões e pelos patrões. Então, a gente não precisa de obstáculos aí dentro das nossas próprias organizações, né? Então, é isso. E estou à disposição se tiverem mais alguma pergunta ou alguma questão. E agradecendo muito aí essa participação e conhecer vocês, mesmo que seja assim à distância, né? Eu conheço aí o Guilherme e o Carlos. E é isso. Estou à disposição. Obrigado, Mari. Pessoal aqui que está no auditório, pessoal dos polos, aí alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de levantar nesse momento? Pessoal de Dois Vizinhos ali que está com a mão levantada desde antes, a gente falhou em ver aqui, não sei. O pessoal do auditório aqui está tranquilo, nenhum questionamento. O pessoal dos polos ali, parece que ninguém, está tudo certo? Enfim, então, entendendo que não tem manifestações aqui, enfim, quero agradecer a presença de todo mundo que veio aí, né? Quero agradecer a Maristela por ter se disponibilizado aí, por ter passado por todo esse momento aqui, né, para trazer esse informe para a gente, que é bastante importante para a gente saber o que está acontecendo com a nossa carreira. Dois Vizinhos agora, vai lá, Zé. Ou outra pessoa de Dois Vizinhos. Eu. Não, é que eu entendi que era dúvida sobre os informes da Maristela, mas eu acho que, assim, eu fiz uma proposta de encaminhamento na minha fala, né, das reuniões não se aterem a ser simplesmente nos polos, e agora eu tenho uma outra proposta de encaminhamento, para a gente manter as nossas reuniões, já que não pode ser chamada de assembleia, mas mantermos, né? E aí acho que aquele grupo que durante a greve estava organizando e tudo mais, manter essa organização e a gente continuar debatendo as nossas pautas, Guilherme e Áurea, e eu acho que é bem importante a gente não ficar dependente do sindicato para organizar as nossas pautas, e a gente continuar debatendo elas, né? Porque eu acho que é isso, não dá. E eu acho que também, assim, amanhã tem a assembleia em Curitiba, e aí, como é presencial e nós do interior, infelizmente, não podemos participar, só assistir, né? Se possível. Que o pessoal que está aí em Curitiba leve as nossas demandas, né? E o que foi debatido aqui. Também para essa Assembleia e essa nossa dificuldade de organização, tendo em vista, né, a burocratização excessiva que o sindicato tem feito em cima das nossas pautas, para que a gente consiga se organizar, né, e organizar as nossas pautas e continuar debatendo e que, né, levar isso para a Assembleia e que se firme um compromisso na Assembleia, então, né, que esse calendário de eleição dos delegados seja feito de fato, né, porque nós temos vários campos que não têm representantes, enfim, né, e que a gente permaneça fazendo essas reuniões, já que não pode ser chamado de assembleia, mas reuniões de organização da categoria e debater as nossas pautas. Ok, obrigado, Cláudia. Enfim, pessoal, então é isso, né, quero agradecer a todo mundo que se dispôs a participar, enfim, apesar de não ter acontecido como a gente esperava, eu diria. Mari, de novo, enfim, agradeço demais a tua disposição aí de trazer o informe para a gente aí, né? Sucesso na jornada aí, na coordenação da FASUBRA, enfim. É isso aí, pessoal. Obrigado para todo mundo que veio aí. Vamos encerrar essa reunião, vamos tentar marcar outras, tentar continuar conversando, né? Tentar se manter pelo menos em movimento naquilo que for possível para a gente, sem ofender ninguém, sem mexer nos brilhos das pessoas, enfim. Mas, enfim, vamos tentar continuar aí se mobilizando, né? Me dá a impressão de que se a gente não fazer pela gente, ninguém está preocupado, né? Então,
Eu acho que é isso aí. Obrigado para todo mundo que compareceu. Obrigado pela galera que se dispôs a tocar os polos aí, né? A gente acha que isso é importante aí para conectar todo mundo, né? Para se aproximar como trabalhadores, enfim. Pessoal, da minha parte é isso aí. Muito obrigado e, enfim, a gente continua se encontrando por aí. Até umas próximas vezes. Tchau, foi um prazer. Tchau, pessoal. A gente se encontra aí, Guilherme e Carlos e demais. Tchau. Tchau.